Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, excepcionalmente exibido hoje em função da programação do Teleton no fim de semana. Semana que vem estaremos já de volta com os mesmos dias, sexta-feira a exibição e com reprise no sábado, a partir, em função do horário de verão, das 19h30, 7h30 da noite. Hoje nós recebemos os advogados Odilardo Marques e Ednei Muniz, estão tratando com eles aqui sobre as possibilidades de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Osmir Lima começa esse bloco com um questionamento. Não, para a opinião pública, passou a impressão de que o Supremo Tribunal Federal fez uma intervenção, Narciso, na Câmara dos Deputados para impedir o prosseguimento da discussão do processo de impeachment. Para a opinião pública foi isso. O que na realidade não aconteceu, nada disso. O regimento interno da Câmara dos Deputados é insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem como apreciar nada do regimento interno. Mas o que aconteceu ali? Isso eu queria a opinião dos dois. O que aconteceu foi que o presidente Cunha fez modificações no que disciplina a Lei 1079, que é do processo e julgamento do presidente da República e ministro de Estado. Ele fez algumas alterações, alterando inclusive o regimento interno. E isso foi motivo para que deputados do PT levassem a apreciação do Supremo. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Olha, essa modificação no rito aí do Eduardo Cunha é clara no sentido de entender os seus interesses. O Eduardo Cunha hoje não tem mais compromisso com o Brasil. O compromisso dele é com a sua defesa, tanto no âmbito político quanto criminal. É uma figura que, infelizmente, é por isso que a crise é maior que o PT. Nós temos uma crise terrível, temos que sustentar essa crise, não conseguimos levar adiante um processo de impeachment de uma presidente que flagrantemente não tem mais condições de governar, porque o presidente da Câmara, infelizmente, é um marginal. Porque esse é o termo. Ele, infelizmente, é um marginal. E hoje administra os seus interesses pessoais, modifica maneira... O Eduardo Cunha, ele sabe que ele não pode assinar o recebimento da denúncia de impeachment. Ele não pode. Porque se ele fizer isso, o PT vai para cima dele. E o PT já tendo o que quer, o que o PSDB quer? O PSDB quer que ele instale a comissão do impeachment. A partir do momento que ele instalar, o PSDB lava as mãos e o PT vai para cima dele. O que o PT quer? Quer manter o Eduardo Cunha ali no banho-maria. Ó, você não assina, você não recebe a denúncia, não cria a comissão, e aí nós articulamos aqui uma sobrevivência para você. Veja só. Aí ele espertamente diz, eu vou recusar e vou submeter a plenário, que não pode. Então, são manobras do Eduardo Cunha, que já provou ser mestre nisso. Quando foi para aprovar lá a maioridade penal, eu, escandalosamente, apesar de ser a favor, fiquei extremamente chocado com aquelas manobras do Eduardo Cunha. É especialista nisso. E só consegue fazer valer porque é um poder, tem força e tem liderança, infelizmente liderança daquela maioria corrupta do Congresso Nacional. Você falou de forma correta, Osmir, quando disse que o regimento interno é insuscetível de qualquer tipo de intervenção pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra corte de justiça. Né? É um documento interno a corporis, né, que diz respeito só mesmo à instituição. Né? Só que o que ocorreu não foi, e você colocou isso muito bem, houve um descumprimento ao rito processual estabelecido na lei específica, que a 1079. É 1079. Em 1950, né? E mais do que isso, uma desobediência clara, uma regra esculpida, inclusive na Constituição, quando estipula que 2/3 para aprovar o pedido. Sim. A partir do momento que a Constituição coloca que são necessários 2/3, você não pode adotar qualquer outro procedimento, quer seja intermediário. Antes vai para o plenário. Pois é. Mas mesmo assim. Aí é onde está a discussão, se a maioria sim. Simples, é o que ele queria. É para admitir se aquela denúncia vai ser analisada pelo plenário ou não. Mas de qualquer forma, bora ver. Não, e ainda tem um detalhe, só um minuto, tem um detalhe. Aí só para concluir, Ednei. Que a lei fala
que serão pelo representante dos partidos políticos. E ele colocou lá dos blocos partidários. A lei não prevê essa representação de bloco partidário. Vamos enxugar um pouco. Olha só, o rito. O artigo 86, da lei. o artigo 86 da CF. Admitida a acusação contra a presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados. Isso já é um segundo momento. Mas é isso. O recebimento não, deixa eu dizer, o recebimento dá por ele. O que é que ele colocou? A possibilidade de um recurso que não é aventado. Não havia. O recurso não é aventado, tanto na Constituição como na lei. Como no regimento. Então, exatamente, porque qual é o objetivo não dele? Não tem essa possibilidade de recurso. Dele? É estender, que é para poder continuar e para tirar de cima dele. Porque olha só, se ele reconhece e cria comissão, o PT vai para cima, o PSDB lava as mãos, ele é cassado. O processo desce lá para o Moro, ele é preso. O Eduardo Cunha tem que fazer essas coisas. Agora, Odilado, só um minutinho. Não, deixa eu concluir aqui. Que agora, do rito original, do rito da lei 1079, só para nós situarmos, existem 2 momentos. Primeiro, qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia por crime de responsabilidade. O presidente da casa, ele recebe e cria a comissão especial do impeachment. Essa comissão, no prazo de 10 dias, ela vai apresentar um parecer. Esse parecer vai ser submetido ao plenário e aí os representantes de cada partido terão voz, 5 representantes de cada partido irão falar do parecer. E aí vai ser feita a primeira votação, a primeira consulta ao plenário em relação ao impeachment é essa. O plenário vai dizer, em votação nominal, se aquele parecer deve ou não ser analisado pelo plenário. E aí, se for positivo, se for favorável, aí eu tenho uma dúvida. Se essa decisão... 2/3. É 2/3. Então, se for para o plenário, então será dado 20 dias para a defesa, serão realizadas as diligências e tal, marca-se a audiência. É essa sessão aí, que é a sessão que Eduardo Cunha tumultuou. Agora aí vem um ponto importante também do que você colocou. Porque, na realidade, eu estou discutindo mais o aspecto, arquivado, mais o aspecto jurídico. Eu não queria colocar muito aspecto político. Eu tento não contaminar as coisas. Mas a forma que você... Mas essa contaminação, Mas deixa eu te falar. Aliás, não é uma contaminação. Não. Aí eu procuro, pelo menos, me abster de colocar alguns posicionamentos. Mas aí, da forma que foi colocado aqui, né? Para quem o Eduardo Cunha serve? Para situação e proposição. Sim. Eu acho que soaria um tanto hipócrita a gente dizer, não, porque aí o PT precisa, a oposição precisa tanto quanto o PT, porque ele é que recebe o prerrogativa dele. Né? É isso que eu quero colocar. E nesse aspecto que eu coloquei, que me soa um tanto hipócrita, é aquilo que a gente colocou aqui, que você até concordou comigo. Né? Hoje em dia nós vivemos na era da hipocrisia, das denúncias seletivas, dos combates à corrupção de acordo com meus interesses, com meus nacos, em detrimento dos interesses dos outros. Até os idiotas perderam a vergonha. As minhas pedaladas são legítimas, as suas são ilegítimas. É com a mordomia, né? As minhas doações de empresa privada são lícitas, as suas são ilícitas porque é roubo. Então é um tipo de discussão, eu falo isso, não é querendo dizer que no PT só tem bonzinho, não, tem malfeitores que devem ser presos, como tem em todos os partidos. Mas se nós não tivermos essa capacidade de generalizar e abarcar todos os corruptos, enxergar a nossa casa, o nosso ninho, o nosso partido, a nossa igreja, nós estamos enganando. Eu não acredito de forma nenhuma que a seletividade seja um instrumento de quem realmente está se voltando. Mas, Odilado, só uma falinha rápida. Ou que seja motivo para fazer mudanças profundas no país. Eu concordo com você quando você diz que existe uma certa seletividade. Eu não vou chamar de seletividade. Oportunismo. Você conhece o sistema jurídico muito bem, melhor do que eu. Você sabe muito bem que o direito é uma luta de poder. Então, se essas forças não conseguiram fazer valer, aí tem que consultar os advogados, tem que consultar... Não posso aqui colocar em suspeição a atuação de Ministério Público Federal, de Polícia Federal. Não. Porque, por mais que exista no Brasil uma crise
Há uma crise de institucional? Não se pode negar. Outros dizem, querendo apequenar o debate, não, as instituições estão funcionando. Isso é uma discussão pobre. Não, mas as estão instituições funcionando, estão não há funcionando como discutir. com precariedade Estão tremenda. funcionando. Ainda bem que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal Mas não são só essas duas e o protagonismo do E aí você está juiz selecionando também. Agora, eu concordo com Está você entrando em quando você contradição. diz que existe uma certa seletividade mesmo. O PSDB, nós sabemos que muitas denúncias contra o PSDB deixaram de ser investigadas, todo mundo sabe disso. Agora, isso é uma luta de poder. Quem se submete, quem participa do poder tem que saber que existe esse jogo. Agora, concretamente, não acho honesto ficar dizendo, mas todo mundo pedala, ocorreram pedaladas em todos os distritos. Não é isso. Ocorre pedalada em todos os O que eu estados. quero... Nós não podemos, Odilado, fazer do errado o certo. Não, Ednei. Existe uma gravidade tremenda. Se nós pegarmos a lei 1079, que é a lei do impeachment, a Dilma, olha só, eu vou só para o telespectador. Ednei, eu não posso fazer do errado ser certo. didático com o telespectador. Olha, são crimes de responsabilidade do presidente da República, que atentam contra a Constituição. Eu vou ler só os que a Dilma está enquadrada. A probidade na administração. Sabe o que a Dilma fez na lei orçamentária do ano passado? Ela deixou de apresentar informações, escondeu despesas. Escondeu despesas grandes. Peraí. Para poder... Ou improbidade administrativa, você está vendo a improbidade... Para poder... Ednei, uma questão até de posicionamento jurídico. Peraí. Só um minutinho. Só corrigir. Não, para você... Se não existir improbidade administrativa, como é que deixar de apresentar... Peraí. Como é que você se tem improbidade administrativa, Ednei? Ela é declarada judicialmente. Não é eu a verificar um ato e dizer, improbidade. É um processo então, para você dizer que é improbidade administrativa, você tem que deixar um processo de improbidade correr e ser declarado pela sua tese, aí você tem caberia esse artigo, Odilado. Da mesma forma, eu queria é declarada judicialmente. Não existe improbidade. Assim, eu acho que isso aqui, eu posso achar que pegar já declarada a improbidade, então precisa fazer impeachment. Com certeza. Ela já chega impeachmentada. Porque se ela chega... Agora, eu posso falar? Se ela chega para o Congresso, se ela chega para o Congresso, só um minutinho, doutor com a Ednei. improbidade já declarada, vou pedir para a produção desligar o microfone, todo mundo vai chamar intervalo. Assim não está dando, vamos lá. Por gentileza, um de cada vez, gente. Só queria fazer uma observação que você colocou muito bem. Primeiro, o equívoco do Ednei, ele faz seleção até nas instituições. A seleção que estão punindo, essas são boas. As instituições brasileiras, todas estão funcionando. Todas, independente. Não muito bem. Segundo, não, eu tenho um juízo de valor. Segundo, essa questão de ele já denominar um crime, por enquanto, nem a prestação de conta da presidente Dilma foi apreciada, porque quem tem poder para julgar não é o Tribunal de Contas da União, é o Poder Legislativo. Vocês querem que a Dilma já chegue condenada para os deputados e senadores? Não, com provas. Não, vocês querem, o Odilado quer, a improbidade que você quer. Se ela for Você quer que o Legislativo dê a declaração de improbidade? Lá pelo Supremo Tribunal Federal, quer dizer que vai lá a sentença com o trânsito de julgado, está aqui, a Dilma cometeu improbidade, agora vamos tirar do cargo. Não é assim, não é assim que a lei diz. É o Legislativo que declara não improbidade? Não é assim que a lei diz, claro. Senão não estaria aqui, senão não seria do impeachment. Não vou discutir isso. É uma interpretação. Vamos lá, Narciso. Eu gostaria, doutor Ednei, de viver num país, onde a palavra latina, impeachment, fosse considerada uma pornografia. Por que, Cícero? Porque essa palavra só existe dos regimes presidencialistas. Agora vamos concordar. Hein? Se você defender o parlamentarismo, nós vamos concordar aqui, todos quatro. Certo. E se o preço que o nosso país tiver que pagar para manter este presidencialismo corrupto, podre que está aí, for manter o presidente pelo mandato pelo qual foi eleito, a sociedade terá que pagar este preço. Eu não sou contra. Se nós vivêssemos sob a égide do regime parlamentar,
e eu fosse parlamentar, que já fui na vida, eu daria, Constituinte, inclusive. eu daria um voto de desconfiança ao presidente Dilma. Eu daria. Trocava o governo. Agora, o que é que acontece? A classe política do Brasil, que mantém um regime apodrecido e cada vez mais se apodrecendo, como é o parlamentarismo, com 35 partidos políticos e 29 constituindo o Congresso Nacional, onde o presidente, para compor qualquer das maiorias, tem que comprar 10, 15 partidos, então esse sistema está podre. Então, eu sou contra também o parlamentarismo por esta razão, porque no regime presidencialista, o presidente é eleito, Osmi, para cumprir um mandato com prazo fixo e determinado. E no regime parlamentarista, o elemento pode assumir o poder, pode dormir hoje, primeiro-ministro, e acordar amanhã. Mas, Narciso, deixa eu mais uma vez contraditar um pouco o nosso Odilar. Eu volto a insistir que a Câmara, o juízo é político. O juiz é político. E na Constituição de 88, e o próprio artigo 86 da Constituição que eu tenho aqui, ele diz o seguinte, que a denúncia oferecida contra o presidente da República, a Câmara examina a admissibilidade da acusação. Ela pode dizer que é sim ou pode dizer que não. É um juízo político. É um juízo político. Por exemplo, a pedalada, que tanto aqui o Adnei se baseia, Narciso, de repente a Câmara pode dizer, não, isso aqui para nós não é crime. Não se trata de um crime com a gravidade de tirar um presidente da República eleito por milhões de brasileiros da sua função. Eu não entendo como um crime tão grave assim. Aí examina o juízo de valor. Só complementando o que você está dizendo. Eu não estou dizendo que não é uma decisão política. O que eu estou querendo dizer para você é que não está desvinculado e não pode, de forma nenhuma... Descaradamente desvinculado. Não, mas não é descarado. Aí deixa eu te falar. Aí você me diz. Fulano, o exemplo que você me deu. As pedaladas, né? A Câmara pode dizer, isso é crime político, elencado. Beleza, uma decisão política. Mas a pessoa que está sendo imputada pode se socorrer do legislativo ou do judiciário para mostrar que ele declare que aquela conduta não está tipificada em crime de responsabilidade. É isso que eu estou dizendo. E ela pode fazer isso, inclusive, no Senado Federal. Aí é uma contradição. A lei não deveria permitir isso. No Senado Federal. Aí é o caso do Collor. Collor é um exemplo. Né, Adnei? Pelos crimes de responsabilidade, ele foi absolvido. Se ele não tivesse renunciado... Se ele não tivesse renunciado... Mas Collor deveria ter sido. Mas ele poderia ter sido absolvido pelo Senado. Mas lembra a contradição de ainda permitir... De ainda permitir que a mesma... Ele poderia ter sido... vítima seja submetida à instância comum, gerando absolvido pelo Senado. Agora, poderia também pelo Senado. Eu tenho uma pergunta para o Narciso e para o Osmi. Eu tenho aqui 2 constituintes. A vontade dos senhores está aqui. Ou não? A minha não está aí, não. Constituinte originário. A minha não está. Mas como não? Não, a minha não está. Constituinte originário. Por que não recusou a nossa assinar? crise tem origem nela. A vontade que está aqui... Você não fez como o PT? Aqui contém a vontade de vocês dois. No artigo 85, vocês participaram da aprovação, da inclusão desse artigo, incisos e alíneas que estão aqui. O que é que diz? Qual era a vontade do Constituinte? Qual era a vontade do Constituinte ao aprovar isso aqui? Sim. Ali era o poder político se manifestando. Quem manifestou vontade ali foi o poder político. É esse poder político que eu estou lembrando aqui, porque vocês estão querendo subtrair esse poder, essa vontade política. Ora, nós temos, Arquibaldo, nós temos todos os institutos de pesquisa. Olha que democracia linda a democracia brasileira. Nós temos todos os institutos de pesquisa apontando que a popularidade da presidente está abaixo de 10. Aí eu vou te dar uma Aí tudo bem, peraí. Só um minuto. Só um minuto. Me causa arrepio. Só um minuto. Só um minuto. Teve colegas que defenderam
a legitimidade do impeachment, instituto de pesquisa... Não, mas eu estou usando isso não. Pensa só, meu Deixa eu amigo. concluir. Para mim, a grande pesquisa que é Deixa eu utilizado, concluir. que é um instrumento que materializa a democracia, são as urnas, é o voto. Doutor Odilar Marques e Ednei Muniz, vai concluir no próximo bloco, a gente precisa fazer mais um intervalo comercial. Por favor, não saia daí.